Graça e paz, amados. Ô, glória. Amém, queridos. Nossa leitura de hoje, quem puder me acompanhar, está lá em Atos capítulo 13. E nós vamos viajar um pouco com o apóstolo Paulo nessa viagem missionária abençoada. Atos capítulo 13, versículo... Vamos falar de muitos versículos, mas eu vou focar aqui no versículo de número 42. Amém? Todos encontraram, queridos? Certeza absoluta? Vamos lá? A Bíblia diz aqui que Paulo e Barnabé, quando iam saindo da sinagoga, o povo pediu para que eles pregassem mais acerca deste assunto no sábado seguinte. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nesse momento nós te pedimos, fala conosco, meu Pai. Tira de nós todo cansaço, toda preocupação, toda angústia, todo espírito de opressão, nós lançamos por terra agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber essa semente e que ela venha dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Paulo, numa viagem missionária maravilhosa, queridos. E quando nós falamos maravilhosa, nós falamos para cristãos, porque uma viagem missionária, ela é uma luta, queridos, é uma guerra. Agora, imagina isso há 2000 anos atrás. E aqui no capítulo de Atos, que foi escrito por Lucas, o médico amado, no capítulo 13, ele vai dizer o seguinte, versículo 42, ele vai dizer que, tendo Paulo e Barnabé saindo ali da sinagoga, o povo pediu para eles falarem mais acerca do que eles pregavam no sábado seguinte. E se você observar aí na sua Bíblia, no versículo de número 44, no sábado seguinte, queridos, a Bíblia diz que havia uma multidão, quase toda a cidade de Pisídia estava ali para ouvir Paulo e Barnabé pregar acerca desse evangelho. E no sábado seguinte, uma multidão de pessoas estavam ali para ouvir o que esses homens tinham a dizer. A questão é que, quando nós voltamos aí lá no versículo 14, do mesmo capítulo 13, a Bíblia diz que Paulo acabava de chegar de uma outra cidade, a qual eles estavam sendo quase expulsos de lá, porque Paulo ali operou milagres, pregou o evangelho, anunciou a palavra e fez prodígios e maravilhas naquele local. Naquela cidade, a luta foi grande, na cidade anterior. João Marcos, ele vai se descolar dos discípulos. Então, Paulo chega com Barnabé e anuncia o evangelho naquela nova cidade, na cidade de Pisídia. E onde ele vai primeiro? Ele vai na sinagoga, queridos. Vai na sinagoga e ele senta... Pega lá, quem imaginando a sinagoga, ele senta, Paulo senta lá no banquinho dele, quietinho, junto ali com o seu parceiro Barnabé, e mais alguns outros amigos, eles ficam sentadinhos ali no banco, ouvem a pregação lá do chefe da sinagoga toda, e no final do cerimonial da sinagoga, o chefe da sinagoga, o administrador, a Bíblia vai dizer que ele, lá no capítulo 15, versículo 15, vai dizer que ele pergunta para Paulo e os seus companheiros se eles gostariam de trazer alguma palavra da parte de Deus naquele local.
Então Paulo, levantando a mão, se dispõe a dar uma palavra. E ali Paulo vai fazer uma pregação, queridos. Não mais Paulo, o judeu, mas Paulo agora o cristão. E ele vai falar acerca da palavra de Deus para aqueles homens ali. E ele começa falando o seguinte: irmãos israelitas, judeus, e vai contar a história do povo de Israel desde o cativeiro. Vai anunciar para aquele povo, desde o cativeiro no Egito até o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo. E aí vão discorrer aí até o versículo de número 41. Paulo vai dar vai fazer um verdadeiro sermão. E quando ele termina lá no versículo de número 41, ele vai deixar uma mensagem para aquele povo. Ele diz: olha, vocês tomem muito cuidado para que vocês não se peguem brigando com Deus e nem caiam naquilo que os profetas disseram anteriormente, homens escarnecedores. Mas ouçam a palavra. E vai falar sobre o sacrifício de Cristo, vai falar o propósito, vai apontar para as profecias, e aquele povo ouve, faminto, as palavras de Paulo. Por isso que no versículo de número 42, quando Paulo e Barnabé saíam da sinagoga, o povo que estava ali dentro pediram para ele: voltem na semana seguinte e preguem mais acerca desse assunto. O problema é que os judeus ficaram irados, queridos, porque Paulo trazia uma nova mensagem para eles. Ficaram muito enraivados. E na semana seguinte, Paulo volta com Barnabé e havia muita gente. E a Bíblia diz que muitas pessoas ali se converteram e passaram a seguir Paulo e Barnabé. Agora, um trabalho árduo, difícil, porque nas cidades onde eles passavam, eles eram maltratados, escarnecidos. As pessoas, muitos não davam crédito e muitos ali faziam um complô contra eles. Nessa cidade de Pisídia, apesar de eles terem conquistado uma grande multidão ali, mas a palavra vai dizer que Paulo, ele não foi, as pessoas não foram simpáticas ali a Paulo, principalmente algumas mulheres que eram piedosas, mulheres religiosas, muitos religiosos da época, homens ali que tinham um prestígio muito grande, muito chegado à religião, eles escarneceram de Paulo e Barnabé a ponto de expulsarem eles da cidade. E Paulo vai falar para eles o seguinte, antes, disse: olha, a palavra veio primeiramente para vocês. O Senhor falou ao profeta Isaías que a palavra viria primeiramente a vocês, mas vocês não quiseram receber essa palavra, portanto agora eu entrego ela aos gentios. E muitos dos gentios que estavam ali se maravilhavam da palavra de Paulo. Então os judeus ali expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. E não se estranhe, não estranhe se Paulo pegou uma surra. E normalmente ele pegava 39 chibatadas nas costas. Mudou muito, né, queridos? Hoje está uma maravilha. Hoje a gente pode sair, graças a Deus, pregar à vontade. Ninguém mais vai dar chibatada. O máximo que alguém pode fazer é fechar a porta e se recolher a ter que ouvir a palavra. Então Paulo vai dizer: olha, essa palavra primeiramente veio a vocês, mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram a palavra. Portanto, agora todos os gentios que aceitarem essa palavra, ela foi destinada também a eles. E aí o povo, os sacerdotes, os encarregados das sinagogas ali, eles vão jogar Paulo e Barnabé fora daquela cidade. Interessante que a gente fazendo esses paralelos,
naquela época, queridos, nós estamos voltando aí a 2000 anos atrás, as condições. Paulo saiu de Jerusalém para chegar na cidade de Pisídia, uma pernada muito grande. E naquela época os meios de transporte eram muito difíceis. Era no lombo de animais, cavalos, camelos e por aí vai. Não tinha essa estrutura que nós temos hoje, de veículos. Não tinha nada. Se o caboclo quisesse, ele tinha que caminhar na pernada. E eram pernadas longas, muito longas. Então Paulo, ele viveu nesse contexto, com Barnabé, dando longas caminhadas. Não tinha uma forma de comunicação, não tinha o jornal, não tinha nada. A Bíblia, como a gente conhece ela hoje, não tinha, eram uns pedacinhos de papéis. Não tinha a Bíblia formada como nós conhecemos ela hoje. Eram alguns fragmentos de umas palavras aqui, outras acolá. Chegando na sinagoga, você encontrava alguns rolos mais prontos, mas não eram todos os livros que estavam também. Não era essa facilidade que nós temos hoje. Mas assim mesmo, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé davam longas caminhadas e longas viagens missionárias anunciando a palavra do Senhor. Não sei qual seria o atrativo, talvez a novidade, alguém chegando ali, uma palavra nova, uma palavra diferente no local, talvez o povo, vamos ver o que esse camarada tem para anunciar para a gente. Vamos ver qual a palavra que esse cidadão traz, qual o conhecimento que ele traz para nós. E a palavra de Paulo era sempre essa, anunciando, olha irmãos, no passado funcionava dessa forma, o povo foi escravizado, passaram muito tempo ali como escravos, sofreram muito, depois o Senhor trouxe eles, entregou para eles Israel, repartiu a terra, eles passaram a cultivar, houve a época dos juízes, depois vieram os reis, o povo chorou, queria um representante, o Senhor deu para eles ali Saul, depois veio Davi, do qual o Senhor prometeu que iria sair aí um Redentor, um Salvador, veio Jesus e vocês mataram o Senhor. Mataram o Senhor e crucificaram ele no madeiro, mas ele ressuscitou, e esse Jesus que ressuscitou é por ele, para ele, que nós hoje temos salvação. E era essa mesma pregação que Paulo anunciava para aquele povo, nas suas longas viagens missionárias. Não tinha muito o que se falar a respeito, senão isso. Não tinha muito mais o que se falar. E a Bíblia diz que o povo gostava, o povo amava. O povo, ele sentia um ardor pela palavra e gostava e compartilhava. Essa palavra era compartilhada, e olha que não tinha nada de tecnologia, não tinha sequer livros escritos, a imprensa estava muito longe, as coisas eram muito difíceis, mas o pessoal transmitia através da tradição uns para os outros, e a palavra ia se circulando ali em toda aquela região da Ásia Menor. E essa falta, queridos, essa falta de condições que os discípulos encontravam naquele local, não botava nenhum empecilho para que eles anunciassem essa palavra. Muito pelo contrário, eles tinham mais desejo de anunciar essa palavra, tinham mais vontade, eram ávidos por falar da palavra do Senhor. Com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, eles trabalhavam dessa maneira. Barnabé deu tudo o que ele tinha, vendeu o campo lá, entregou tudo aos pés dos discípulos e disse: agora eu vou seguir vocês também. E era esse ardor, esse desejo que os discípulos tinham em levar a palavra de Deus. E nós nos perguntamos hoje, o que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor? Hoje nós temos luz elétrica, temos telefone, temos o computador ali, uma facilidade, você abre aqui
rápido você encontra um versículo e as coisas são bem mais fáceis, você não tem mais que apanhar de ninguém, você é livre, vive num país livre, num país democrático, e a gente às vezes pergunta por que hoje as pessoas perderam esse desejo de anunciar a palavra do Senhor. Por que hoje nós perdemos esse desejo? O que apagou no nosso coração? O que falta para que a gente retome de novo essa chama no nosso coração e anunciar essa palavra do Senhor? Talvez você diga, mas poxa, França, a minha situação é tão difícil e fica tão complicado. Será que a dos discípulos eram melhores? Será que aquela turma ali vivia melhor? Eu tenho certeza que não, queridos. A situação deles ali era muito mais difícil. Não tinha água encanada, não tinha geladeira. A água era difícil. Eu acho que o caboclo tomar banho ali é uma situação muito complicada. E a gente que mora aqui, vive aqui nessa região, sabe que até pouco tempo a água era muito difícil aqui. Sofreram. Mas tinha, de alguma forma tinha água. Agora imagina, 2000 anos atrás, sem nenhuma condição, o povo ali sofrendo numa luta terrível. Eu fico imaginando ali as mulheres caminhando ali quilômetros a chegar numa beira de um rio para lavar roupa, para colher um pouco de água. Difícil, queridos. E traziam essa água nos lombos dos animais para o higiene pessoal, para arrumar lá a sua casa. Mas a Bíblia diz que havia alegria. Lídia era uma dessas que foram conquistadas, que foi conquistada lá na beira do rio, lavando roupa. E hoje a gente encontra um desânimo, uma dificuldade muito grande para anunciar a palavra. Parece que aquela palavra apagou, aquela chama apagou, esfriou. E a gente lembra das palavras do Senhor Jesus, como nós falamos semana passada. Jesus disse, olha, por se multiplicar a iniquidade, o mal, o pecado, o amor de muito vai se esfriar, apagar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente, hoje, temos uma facilidade muito grande. Hoje, quando nós queremos nos deslocar de um local para o outro, nós temos aí ônibus, temos aí opções aí de Uber, lotação. Na época não tinha. Chegava só um recado, olha, fulano de tal te chamou para ir na casa dele. E era um dia de viagem na pernada. Um dia de viagem na pernada. Quando chegou uma notícia para o Senhor, dizendo, olha, Lázaro morreu, Senhor. A Bíblia diz que eram 4 dias até chegar lá em Lázaro. A distância era de 4 dias. Então a gente imagina que ali eles iam na pernada, caminhando. Hoje está fácil. E a distância de Lázaro para Jesus era daqui para talvez o Iranduba, o Manacapuru no máximo. Hoje a gente tem transporte, hoje a gente tem uma facilidade, tem tempo para se debruçar ali na Bíblia, já está toda arrumadinha, toda marcada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, toda separada. Muito fácil, e a gente encontra ainda uma barreira dentro de nós muito grande. Uma barreira que está se tornando um empecilho para a gente. E nós precisamos, queridos, atentar à palavra do Senhor. Por isso a gente bate nessa tecla aí. Estude a palavra, leia a Bíblia. Aprenda como viviam esses homens no passado. Era uma vida muito difícil. Aprendam com eles um pouco o que eles têm para passar para a gente. Qual o legado que esses camaradas deixaram aí?
O cara vem de uma viagem longa, ele entra numa sinagoga e vai pregar. A gente imagina que esse sermão de Paulo aí foi um sermão muito longo. Ele vai do versículo 15 até o versículo 41. Paulo detalhando para aquele povo ali como é que ele chegou até aquele ponto. Então a gente imagina um sermão aí longo, de 2, 3 horas. E hoje não dá para, o cara não prega um sermão de 3 horas que, se ele pregar, ele vai ficar sozinho, a galera vai toda embora. Então parece que o amor, aquele desejo, ele deu uma esfriada assim. Lembra quando a gente aceita Jesus, ou quando Jesus nos aceita? A gente tem uma vontade muito grande de anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus para outras pessoas, anuncia e tal, e você fica bem aguerrido, e com o tempo a coisa vai começando a ficar meio fria, né? Inclusive quando chega uma pessoa nas nossas igrejas, que ele é um novo convertido, alegre, prega, um irmão olha assim e diz: olha, isso é só no começo, daqui a um dia tu vai ver que ele já se aquietou já. A gente precisa, queridos, continuar com essa chama viva. João, quando ele escreve as cartas ao Apocalipse, ele vai dizer lá: olha, lembra-te do teu primeiro amor. Lembra-te do teu primeiro amor. Arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. O tempo em que tu tinha aquela vontade, aquele desejo de anunciar a palavra do Senhor. Falar dessa palavra maravilhosa. Convida um, convida outro, fala do amor de Deus. Alguém vai parar para ouvir o que ele está dizendo? Está falando aí do amor de Deus. Como é bom, queridos, quando a gente anuncia essa palavra. E como é triste quando a gente perde esse desejo de anunciar essa palavra. É necessário que nós possamos sentir esse desejo. Hoje, quando a gente ouve, ou quando a gente vê alguém, né, uma pessoa com um desejo de anunciar a palavra, o camarada ele já acelera demais, ele já quer uma coisa para ele particular. E também não é isso, o Senhor não nos chamou para isso. Cara, no outro dia ele se levanta com aquela vontade, eu não sei se realmente é a vontade, mas ele diz: olha, eu vou começar um trabalho missionário. No outro dia ele coloca uma placa, a igreja do José Carlos dos Santos Pereira da Silva, e ele já botou lá aquele nome dele, e ele é o fundador, e ele é o cara que está ali. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Paulo não carregava nenhuma placa nas costas. Paulo fazia lá o Mission Day, a missão de Deus. Ele não estava preocupado com o nome do local ali. Aliás, naquela época não tinha nome de nada, eles chamavam os crentes lá de os do caminho, os nazarenos, os do Nazareno, não tinha nome. E Paulo não estava preocupado com isso. Quem é aquele grupo? Aquele grupo ali são os discípulos dos nazarenos, são os messias, são os missionários lá de Cristo. Ele não tinha um nome definido. A igreja só começou a adotar um nome quando ela resolveu ser estatal, fazer uma sociedade com o Estado. 400 anos depois ela começou a colocar um nome nas costas dela ali, e ela começou a carregar. Mas antes não era assim. Antes era ali os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista, aqueles caras os que batizam, aqueles lá os que fazem a unção. Era assim que era conhecido os crentes. Hoje, quando a gente vê uma pessoa interessada em levar uma missão, ele quer carregar uma placa bem grande e colocar ali. Isso não foi isso que o Senhor planejou. Paulo vai dizer para os judeus: olha, o Senhor desejou isso para vocês. Nós primeiramente viemos aqui com vocês, mas vocês rejeitaram. Portanto, agora todos que aceitarem essa palavra que nós estamos anunciando, essas pessoas é que vão ser participantes da mesa do Senhor. Então, queridos, é que a gente precisa voltar a acender essa chama novamente em nossos corações, esse desejo, essa vontade de anunciar a palavra de Deus.
somos servos de Deus. Pelo menos é assim que nós nos intitulamos. E que servo de Deus é esse que não pratica aquilo que ele fala? Lucas, escrevendo lá o Evangelho do Senhor Jesus, ele vai dizer lá no capítulo 6, versículo 46, por que tu me chamas de Senhor e não faz o que eu te mando? Como é que eu posso dizer que eu sou servo do Senhor e eu não anuncio a palavra dele? Principalmente numa época em que as coisas estão, os instrumentos de trabalho, a facilidade que a gente tem de ter acesso à palavra ficou muito boa. Por que a gente se recusa? A gente ainda sente aquele peso. Muitas vezes a gente tem uns que sentem até vergonha de anunciar e dizer que ele é um servo do Senhor. Ele se retranca ali, ele se retrai. E a gente precisa, queridos, a gente precisa tomar essa posição como Paulo, como Barnabé. Nesse mesmo capítulo aqui, 13, você vai ver lá, que na primeira viagem missionária de Paulo, ele levava com ele um jovem chamado Marcos. E esse Marcos, que é o grande evangelista aqui, ele corre da missão. Mas depois Paulo vai ter uma conversa com ele. Paulo vai ter um papo, uns dedos de prosa com ele e vai dizer, olha, Marcos, não funciona assim. Paulo já na cadeia, preso, já nos seus últimos momentos, ele vai e manda uma mensagem, traga Marcos, a minha capa e os livros que eu quero bater um papo com ele. Ele vai ser muito útil para mim aqui onde eu estou. Então Paulo vai ensinar Marcos, vai passar para ele ali alguns detalhes que ele precisava aprender. Inclusive Marcos foi motivo de uma desavença entre Paulo e Barnabé na outra viagem missionária. Quando ele quis trazer Marcos, não, ele não vai mais. Não vai mais. Correu da primeira viagem. Ele precisa passar por uma conversa face a face comigo para que ele possa entender. E depois Marcos foi passado na casca do alho ali, e ele aprendeu que não se corre de uma missão. Não dá para servir a Deus escondido, queridos. Precisa colocar para fora esse desejo de servir ao Senhor. E servir ao Senhor, amados, anunciar a palavra, a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés. Anunciar a palavra do Senhor, ganhar almas, isso é um dom de Deus. É coisa que vai enriquecer o nosso espírito junto ao Senhor. Quando nós anunciamos a palavra do Senhor, nós somos sábios ao anunciar a palavra. É necessário. Paulo, quando chega naquela sinagoga, ele já vinha de uma outra cidade, não veio sozinho. Arrastou Barnabé já arrastou mais um outro camarada, e aquele outro camarada já leva mais outro com ele. E foi aquele último que estava com ele que depois fez uma viagem missionária com Paulo, porque Barnabé já tinha uma outra missão. Então não tem como ficar muito tempo numa sala de aula. A gente vai ter que evoluir, vai ter que avançar. Ainda estou aprendendo, França, ainda sou novo na fé. Rapaz, esses camaradas aí, Paulo passava na cidade com eles ali, passava o que tinha de passar, ensinava eles e ia caminhar para uma próxima cidade. Não ficava ali plantado muito tempo, anos e anos, ensinando, não. Quando ele retornava, já tinha uma comunidade pronta ali. Então é necessário que a gente sejamos aguerridos também e aprendamos a anunciar essa palavra do Senhor. Acender esse fogo de novo que está meio que apagado em nossas vidas, criar esse ânimo e orar, dizer, Senhor, nos dá ânimo, nos dá aí sabedoria, eu quero sim anunciar a tua palavra. Lídia teve poucos dias ali com Paulo e se tornou uma grande missionária.
talvez a primeira missionária, a primeira cristã da Europa. Mas é assim que funciona, é pegar, quando uma onda ela vem, você tem duas opções, ou você pega ela e vai, ou você bate e ela vai embora. E se você pegar e for embora, ou se você abaixar e ela passar, não tem como depois você dizer que perdeu uma oportunidade. As oportunidades na vida, queridos, elas não vêm muitas vezes. São raras as oportunidades. Ela vem e ela bate, muitas vezes quando ela bate como um problema nas nossas vidas. Não vem dizendo, olha, eu sou a oportunidade. Não. Muitas vezes elas vêm vestidas de problemas. E é por isso que eu digo que os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Pega o problema, abrace ele, cuide dele. E ele vai te projetar lá na frente. Não dá para ficar chorando, lambendo as feridas, lamentando da vida. Não. Pega esse problema, pega esse limão aí, faz uma limonada, transforma a situação, levanta a cabeça, pé no chão, olho no futuro e vida nova. Não dá para ficar ali quebrado. Pode até ficar prostrado, mas não quebrado lá não. Vai levantar. Ah, caí, mas levanta. Não dá para ficar prostrado ali pro resto da vida, não. Assim é o ensinamento que Paulo, que fala para a gente hoje aqui nessa pregação, desses 28 versículos, é isso que ele quer dizer, queridos. Não dá para ficar ali olhando para baixo, cabisbaixo. Não funciona dessa maneira. É levantar a cabeça. Não, tem muita coisa pela frente. Não dá para ficar aqui parado olhando para o tempo para colher aí tempestade. Não, vou arregaçar as mangas, de preferência usar logo uma camisa sem manga e tocar em frente. Anunciar esse evangelho, porque já que eu participo dele, eu preciso anunciar ele, não tenho como esconder. Não se acende uma vela em cima de uma mesa e bota uma cuia, porque a Bíblia diz que vai fechar o foco para a galera que está do lado. Acende-se uma vela para iluminar toda a galera que está ali naquela sala. Assim é o cristão, ele tem que ser luz para o mundo, sal para a terra. Anunciar essa palavra do Senhor, queridos. Pense nisso, reflita nessas palavras. Leia a Bíblia. Tire um tempo com Deus, um tempo de qualidade. E eu tenho certeza que o Senhor vai abrir aí a mente, vai colocar mais sabedoria e você vai prosperar em nome do Senhor Jesus, na sua palavra. E como ser humano também, como gente, você vai mudar. Você vai mudar, você vai ver que você está melhorando muito. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e nos dê a paz, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. E vamos apresentar aí nossas vidas diante do Senhor. Se você está aniversariando, se você está com alguma dificuldade, pastor, estou passando uma luta aí tremenda. Vem aí que a gente vai orar por você. Ô pastor, estou aniversariando aí, tem um bolo escondido, a gente vai já botar para o limpo aí. A gente vai orar por você também, tá dodói, nós vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos e te pedimos em nome de Jesus, meu Pai, renova suas forças, ó Deus. Tira deles, ó Pai, todo o mal. Renova, Senhor, seus votos, sua saúde, Pai. Que o Senhor possa alongar, Deus, as suas mãos e tocá-los. E que eles possam, meu Deus, querer. Que eles possam absorver de Ti, meu Pai, aquilo que o Senhor tem dado para eles. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, pelos milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem corrigido nossos passos, tem limpado, meu Deus, a nossa sujeira. O Senhor tem nos livrado, meu Pai, e
E nós te somos gratos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada gesto nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por nossas crianças, por nossos jovens, os senhores e as senhoras da igreja. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares. Nos dá uma semana alegre, uma semana de bênção na Tua presença, Senhor. E ser conosco, meu Pai, todos os dias de nossas vidas. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.